Boa tarde a todos. Estamos reunidos em diversas comissões hoje. Estarão presentes a Comissão de Legislação e Redação, os vereadores Kleber Davi e Renato Moraes, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador Carlos Molina, vereador Fabrício Machado, a Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação e Política Urbana, presidente e vereador Marcelo Kraus, vereador Tenente Melo e vereador Antônio Raimundo Santi. E da Comissão de Meio Ambiente, a vereadora Mônica Chaves e o Wilson do Povo. Peço à assistente administrativa Débora a fazer a leitura da última ata, por favor. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, ata da 13ª reunião ordinária. Aos 2 dias do mês de abril de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara, reuniram-se os membros das comissões de Constituição, vereador Kleber Davi, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes e Fabrício Oliveira Machado. Os vereadores Carlos Molina, Marcelo Kraus, Mônica Cristina, Ricardo Zambrana e Rodrigo Melo acompanharam a reunião. A técnica legislativa Débora Lemes assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da ata da 12ª reunião das Comissões de Constituição e Finanças, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Após o presidente passou a presidência ao vereador Renato Moraes para votação de pareceres a projetos de sua autoria e o mesmo colocou em discussão e votação os seguintes pareceres da Comissão de Constituição. Parecer do relator ao projeto de lei 4.263, que dispõe sobre a proibição de descartar resíduos sólidos em área não destinada a depósito ou coleta no âmbito do município de Itajubá, de autoria do vereador Kleber Davi. Em votação, o parecer foi aprovado pelos membros da comissão, com exceção do vereador Kleber Davi, que se absteve por ser autor do projeto, com a inclusão de emenda para definição dos valores para aplicação de multa no artigo 8º. Parecer do relator ao projeto de lei 4.266, que dispõe sobre o uso de fogos de artifício silenciosos em eventos públicos e particulares no município de Itajubá, de autoria dos vereadores Mônica Cristina Vieira Chaves, Marcos Pereira de Paula e Kleber Davi. Em votação, o parecer foi aprovado por 2 votos, sendo que o vereador Fabrício Oliveira Machado votou contra e o vereador Kleber Davi se absteve por ser autor do projeto. Projeto de lei 4.280, que institui o programa de creche para idosos no âmbito do município de Itajubá, de autoria do vereador Kleber Davi. Em votação, o parecer foi aprovado pelos membros da comissão, com exceção do vereador Kleber Davi, que se absteve por ser autor do projeto. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 2 de abril de 2018. A ata está em discussão. Em aprovação, aprovada. Solicito, então, a técnica Débora fazer a leitura ao parecer do projeto de lei complementar número 100/2016, assunto: dispõe sobre a revisão do plano diretor de desenvolvimento integrado do município de Itajubá, revoga a lei complementar municipal número 8, de 30 de dezembro de 2003 e dá outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Parecer dos relatores ao projeto de lei complementar 100. Num primeiro momento, vale destacar nítida diferença entre os 2 diplomas no que diz respeito ao conteúdo aliado à forma e desenvolvimento dos dispositivos de cada uma das leis. Enquanto na lei complementar número 08, de 2003, os dispositivos são agrupados e desenvolvidos de forma mais explicativa, acadêmica, em alguns pontos até mesmo complexa. Na proposta apresentada através do projeto de lei complementar 100, estão agrupados de forma mais didática e operacional, com um número reduzido de dispositivos. No projeto em trâmite, encontramos considerável número de artigos com a mesma redação ou bem assemelhada com as contidas na Lei Federal 10.257. Sem adentrarmos nos desdobramentos de cada título, de simples análise dos conteúdos de cada um dos diplomas, constatamos importante diferença entre os mesmos, sendo que a lei complementar vigente tem maior abrangência em relação à diversidade dos assuntos tratados. Na nova proposta, não encontramos qualquer desdobramento sobre políticas públicas, objetivos, diretrizes ou ações estratégicas referentes ao desenvolvimento econômico e social, desenvolvimento humano e qualidade de vida, até mesmo com assuntos relacionados ao trabalho e emprego, renda, educação, saúde, assistência social, entre outras. Em outro exemplo mais específico, também podemos citar alguns assuntos tratados na lei
vigente que acaba, a nosso ver, por extrapolar aquilo que deveria disposto na lei que dispõe sobre o plano diretor. É o caso, por exemplo, dos dispositivos que tratam do uso e parcelamento do solo, que, na realidade, nos termos da lei orgânica do município, deverá ser tratado detalhada e operacionalmente em lei específica que dispõe sobre o assunto. Entendemos que a finalidade do plano diretor seja orientar as ações para o devido planejamento e uso correto do solo urbano, deixando para a lei específica sua real utilização. Apenas a título de recordação, foi justamente nesse assunto que existiu considerável questionamento entre a Lei Complementar 08 e a Lei Municipal 1988, que dispõe sobre o zoneamento, o regulamento e o uso do solo nas diversas zonas do perímetro urbano do município de Itajubá e da outras providências. O equívoco ocorreu justamente pela previsão no plano diretor, sem qualquer adequação na lei específica, gerando importante conflito entre as normas, com aplicação, a princípio, das normas em desacordo com as devidas orientações do plano diretor. Ainda, com certa relação, nas divisões dos setores e do território municipal, também destacamos nítida diferença entre os dois diplomas. Eis que na lei vigente, verificamos as divisões especificadas e denominadas por zonas com denominações conforme especificidades de cada região. Já analisando a nova pretensão legislativa, constatamos a divisão em duas zonas principais, subdivididas, no caso da urbana, em zona adensável, zona de adensamento restrito e zona de expansão urbana. No artigo 20 da proposta legislativa, em complemento ao zoneamento, estão estabelecidas as áreas especiais, que, pelas características específicas, demandam políticas de intervenção e parâmetros urbanísticos diferenciados, prevalecendo sobre os zoneamentos, quais sejam área central, área de controle de risco de inundação, área de referência do Sapucaí, área de interesse econômico, área de interesse tecnológico, área de interesse social, área de interesse cultural, área de interesse ambiental, área de especial de residência e área especial rural. Em consequência às novas denominações, também vamos encontrar reflexo nos próprios mapas anexos que acompanham o projeto de lei. Nos mapas anexados ao projeto, também verificamos importante diferença desde a demarcação do limítrofe urbano até as já citadas áreas e zonas de desenvolvimento da cidade. No caso específico do anexo 6, no mapa de sobreposição de zoneamento urbano e áreas especiais, fica evidente que todas as áreas e zonas estão bem definidas. Aqui vale destacar que a área que dispõe sobre o zoneamento urbano teve sua dimensão reduzida em relação ao zoneamento vigente, assim como a área central e algumas de suas especificidades nele contida, como, por exemplo, a área de interesse cultural. Enfim, mesmo com a notável diferença entre a lei vigente e a proposta apresentada pelo chefe do Poder Executivo, verificamos que o projeto apresenta os requisitos exigidos pelos artigos 42, 42A e 42B do Estatuto da Cidade. O artigo 42 define o conteúdo mínimo do plano diretor, abarcando as matérias previstas nos incisos 1º a 3º. Deve conter a delimitação da área sujeita ao parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, com fixação de prazos e condições para a aplicação sucessiva dos instrumentos previstos no parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal. A ausência dessa delimitação impossibilitará o exercício da faculdade contida no citado parágrafo 4º. É claro que, em relação à desapropriação, ela sempre será possível, com fundamento em utilidade pública, hipótese em que o pagamento da justa indenização não poderá ser em títulos da dívida pública, mas em dinheiro. Deve conter ainda disposições pertinentes ao direito de preempção, outorga onerosa de potencial construtivo e alteração de uso do solo, operações consorciadas e transferências do direito de construir. Deverá prever um sistema de acompanhamento e controle do plano diretor. A execução do plano diretor, assim como sua formulação, exige participação popular, pelo que é indispensável conter prévio disciplinamento dessa gestão democrática, inclusive com vista à revisão do plano, que é obrigatória a cada 10 anos, pelo menos. Em detida análise aos dispositivos e consequentes assuntos tratados no projeto de lei complementar 100, constata-se plena observação às diretrizes exigidas no artigo 42 do Estatuto, à exceção da transferência do direito de construir. Numa interpretação literal ao disposto no artigo 42, especificamente no inciso 2º, verificamos como requisito essencial e mínimo aquilo que está previsto. Naturalmente, a transferência do direito de construir no contido
do artigo 35 do Estatuto deverá estar consignado no plano. De forma geral, o dispositivo, ao contrário do que ocorre na operação urbana consorciada, permite transferir o potencial construtivo de um imóvel, situado em determinado local, para outro imóvel, situado em outra localidade, fora da área abrangida pela operação consorciada. Esse potencial em abstrato poderá ser utilizado pelo proprietário do imóvel ou alienado, desde que por escritura pública. Não encontramos esse instrumento no projeto de lei complementar ora analisado. Em relação ao artigo 42A, não existe na proposta qualquer informação sobre áreas de inundação bruscas que, num primeiro momento e sem detida análise técnica, poderia ser importante, necessária e incluída ao projeto. Claro que, neste aspecto, deverá ser considerado e analisado o correto significado do termo inundações bruscas, considerando ainda a aplicação ou não ao município de Itajubá. Já referente ao artigo 43b, apesar de não constar qualquer informação no projeto de lei, através de dados informais, verificamos que não existe pretensão no aumento do perímetro urbano. De qualquer forma, esta informação poderá ser confirmada com os técnicos responsáveis pela elaboração ou acompanhamento do plano. Também, entre os dispositivos do projeto, existe constante menção à Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, entre outros códigos. A nosso ver, as leis e códigos mencionados acabam, na proposta, por se complementarem, principalmente nos termos da Lei Orgânica Municipal. Mesmo com a clara intenção do artigo 177, o qual determina ao Poder Executivo promover a regulamentação com prazos máximos a algumas leis municipais, códigos, planos, entre outros, entendemos que, no caso específico da Lei de Ocupação e Uso do Solo e o Código de Edificações, a tramitação e aprovação deverão ocorrer concomitantemente. Eis que, no caso específico dos diplomas citados, poderão ocorrer incompatibilidades entre os instrumentos legais. Num caso hipotético, caso venham a ser aprovados o novo plano diretor, revogando a Lei Complementar 8 de 2003, como ficaria a atual Lei 1988 e a Lei 1755, que tratam, respectivamente, do parcelamento, uso e ocupação do solo e Código de Edificação. Desta feita, sem levar em consideração os demais regulamentos legais complementares ao Plano Diretor Integrado, verificamos total dependência e inter-relação entre a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Código de Edificação na parte operacional do desenvolvimento urbano do município. Caso a tramitação e aprovação não ocorra concomitante ou logo após ao plano, poderemos criar nítida incompatibilidade entre alguns pontos na legislação aplicável em nosso município, incorrendo novamente em uma difícil operacionalização e implantações das novas diretrizes pretendidas. Outro ponto, que a nosso ver também necessita de certa atenção, refere-se à revogação da Lei Complementar 8 em sua totalidade, que, ao deixar de existir no ordenamento jurídico municipal, poderá gerar consequências a outras leis que fazem referência direta à mesma. Assim, em homenagem ao correto e devido planejamento, além de conteúdo do artigo 177 do projeto de lei, com a promoção das respectivas regulamentações e atualizações ali contempladas, também entendemos necessário cuidosa pesquisa na legislação municipal com a finalidade de atualização de outras leis que foram aprovadas e encontram-se em plena vigência e possuem ligações com a Lei Complementar 8, como, por exemplo, a Lei Complementar 73, que dispõe sobre a regulamentação das diretrizes para aprovação de projetos habitacionais de interesse social no município de Itajubá. Além das observações expostas acima, também destacamos alguns aspectos referentes a dispositivos do projeto. Considerando que o artigo 19 diz que a alteração do zoneamento somente poderá ocorrer mediante lei de revisão do plano diretor e o seu parágrafo único dispor que o perímetro urbano somente poderá ser alterado quando da revisão do plano diretor, verifica-se certo engessamento no caso de alteração do zoneamento vigente. Eis que o parágrafo único do artigo trata de assunto diverso do parágrafo, ainda que estamos considerando um período de apenas 5 anos de revisão. No parágrafo 2º do artigo 20, está que a alteração de limites de áreas especiais, bem como a delimitação de novas áreas das categorias instituídas serão feitas por lei específicas, salvo nos casos da AIS e da AERU, que poderão ser alteradas ou criadas por atos do Executivo Municipal, de acordo com os critérios fixados nesse plano diretor. Referente ao citado parágrafo, num primeiro momento, entendemos que não deveria existir exceção. Porém, o artigo poderia ser adequado, acrescentando que as citadas alterações ou criações somente poderão ser realizadas após detalhado estudo técnico de viabilidade e interesse público.
Nas áreas especiais, também vale destacar que o direito de preempção, instituto previsto na Lei 10.257, que dispõe no artigo 25 que o direito de preempção confere ao Poder Público Municipal preferência para a aquisição de imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre particulares, prevendo que a lei municipal, baseada no plano diretor, delimitará as áreas em que incidirá o direito de preempção e afixará prazo de vigência não superior a 5 anos, renovável a partir de 1 ano após o decurso do prazo inicial de vigência. Dessa maneira, o direito de preempção, possibilidade existente em todas as categorias das áreas especiais elencadas no artigo 20 e especificadas nos seguintes, institui a favor do Poder Público Municipal o direito de preferência de aquisição de imóvel urbano, objeto de alienação entre particulares. Podemos dizer que trata-se de uma medida racional que implicará economia de recursos administrativos com dispensa de desapropriação de imóveis necessários à implantação de projetos habitacionais, de equipamentos urbanos e comunitários. Apenas a título de elucidação, a preempção guarda simetria com a regra do Código Civil, em que ao expropriado é assegurado o direito de preferência pelo preço atual, na hipótese de a coisa expropriada não tiver o destino para que se desapropriou ou não for utilizado em obras ou serviços. Naturalmente, esse direito deverá obediência aos artigos 26 e 27 da própria Lei 10.257. Outros instrumentos previstos nas áreas especiais, que também estão consignados na Lei Federal, são os seguintes: operação urbana consorciada, parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, IPTU progressivo, desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública e IPTU reduzido. Na redação do artigo 26, em vez de área inundada pela última cheia do rio Sapucaí, imagino que poderia existir um parâmetro mais objetivo, apenas sugestão. No caso do parágrafo único do artigo 35, bem como o parágrafo 1º do artigo 43, considerando a possibilidade de as áreas serem revisadas, sugerimos o mesmo raciocínio do artigo 20, complementando a redação da seguinte forma: após detalhado estudo técnico de viabilidade e interesse público. Dentre os requisitos exigidos no artigo 94, sugerimos a inclusão de um inciso 3º, consignando também como critério a existência do devido estudo técnico de viabilidade e interesse social. O artigo 101 diz que ficam criadas as unidades de conservação, a área de preservação ambiental Lourenço Velho, reserva biológica Serra dos Toledos e área de preservação ambiental Sul. Apesar da ausência de informações complementares, entendemos que essas unidades de conservação também devem guardar compatibilidade com a Lei 9.985, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. No artigo 116, parágrafo 1º, necessária correção do termo Estatuto da Cidade, utilizado 2 vezes em momentos seguidos. Aliás, a utilização entre parênteses do termo Estatuto da Cidade, a meu ver, seria desnecessário, o que poderia ser substituído através de uma forma padronizada em todos os dispositivos do plano que citam a lei federal e sua denominação entre parênteses. No parágrafo 2º do mesmo artigo 116, sugerimos a inclusão na sua redação da necessidade ou somente após estudo técnico nos seguintes termos: o poder público imporá, mediante decreto do chefe do Poder Executivo, após devido estudo técnico, a ordem compulsória do parcelamento, edificação ou utilização compulsória do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, localizado nas áreas definidas como ZAD, AIE e AIS, de forma a induzir a propriedade a cumprir sua função social. O artigo 118 necessita da devida correção no inciso 3º, excluindo a preposição de e renumerando o inciso subsequente para 4º. Outra correção se faz necessária no caput do artigo 120, quando da citação do artigo 117 do plano. Acreditamos ter ocorrido um equívoco e que, na realidade, a referência correta seria o artigo 119, o qual trata sobre o assunto em seus parágrafos. Sobre a questão do IPTU reduzido ou qualquer outro meio que tem como objetivo incentivar proprietários e cidadãos através de benefícios fiscais, apesar de estar previsto no Estatuto da Cidade e de forma semelhante nos dispositivos do projeto de lei complementar 100, entendemos que somente poderá se concretizar através de lei específica, observado as regras tributárias e normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A Lei de Responsabilidade Fiscal é bem clara quando se refere à renúncia de receita, dispondo no artigo 14 que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, na qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes: atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das condições dos incisos 1º e 2º do mesmo dispositivo. Com efeito, mesmo com a previsão legal no plano diretor e estatuto da cidade, obrigatoriamente, qualquer incentivo deverá ser via lei específica, considerar as regras de direito tributário e observância aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também entendemos que o disposto no artigo 153, inciso 2º, já está previsto no inciso 10 do artigo 152. Assim, o artigo 153 poderia receber nova redação, excluindo seu inciso 2º e até mesmo agrupando o caput com o inciso 1º, formando apenas artigo 153, sem qualquer inciso. No texto do capítulo 3, título 6º, que atende o artigo 157, fazer a correção ortográfica de acordo com a regra exigida ao caso. Nos incisos 17 e 18 do artigo 159, o substantivo universidade ficou um pouco sem sentido ou utilizado de forma inadequada, podendo adequar os incisos em conformidade com a real pretensão do dispositivo, seja Unifei, faculdades, escolas de ensino superior ou termo congênere que caiba ao dispositivo. No que diz respeito à criação do Conselho da Cidade e do Conselho Municipal de Política Urbana, disposto respectivamente nos artigos 166 e 168, no próprio corpo da lei que cuida do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Itajubá, apesar de não existir impedimento legal para tal pretensão, entendemos que não ser a maneira mais adequada para as respectivas criações. Em detida análise e pesquisa sobre todos os conselhos existentes no município de Itajubá, constatamos que quase todos, aproximadamente 99%, foram criados através de lei ordinária, que, em nosso entender, é forma legal correta para a criação. Além de já estar consignado na lei que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura, que os conselhos municipais constituem um prolongamento do Poder Executivo com o objetivo específico de estudar, fiscalizar, incentivar e apresentar diretrizes e conclusões a respeito dos assuntos que lhes são afetos. Não possuem personalidade jurídica, não legislam e nem julgam. São organismos de consulta, em alguns casos deliberativos, em cujo âmbito serão discutidas as políticas públicas. No caso específico do nosso município, a Lei Complementar 9, que dispõe sobre a reestruturação e organização administrativa da Prefeitura, já citam os conselhos como órgão estrutural do Poder Executivo, dispõe em seu artigo 10 que os conselhos municipais são órgãos deliberativos e consultivos encarregados de assessorar o poder público e pronunciar sobre as questões relevantes suscitadas nas leis específicas de instituição de cada um. Analisando todos os dispositivos que tratam o assunto, não vamos encontrar nenhuma norma determinando que os mesmos sejam criados via lei complementar. Além das colocações até aqui colacionadas, também poderá ocorrer certa dificuldade em qualquer modificação ou mesmo adaptação, pois, como estamos tratando do plano diretor, obrigatoriamente necessitamos de algumas formalidades que o assunto exige. Apenas para ilustrar, podemos utilizar como exemplo a Lei Complementar 8, que, quando faz referência ao Conselho Municipal de Habitação Popular, faz clara menção à Lei Municipal Ordinária, responsável pela sua criação. Apesar de não ser exigência legal, entendemos que um simples sumário também ajudaria todos os interessados na consulta e manuseio do futuro plano diretor. Itajubá, 12 de março de 2018. Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças. José Maria Silva, relator da Comissão de Obras. Mônica Cristina Vieira Chaves, relatora da Comissão de Meio Ambiente. Parecer o projeto de lei complementar no 100/2016 está em discussão. Discussão, parecer. Pelo que eu entendi, que é uma série de sugestões de correção da proposta. Não sei se eu estou certo. Eu queria pedir a intervenção do Dr. Gustavo aqui, porque não sei de que forma vão ser corrigidas essas sugestões feitas no parecer. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir autorização para me retirar. Eu tenho uma reunião agora às 3 horas e, de acordo com a orientação do Luiz Gonzaga, o vereador Marcelo pode representar a comissão e votar por ela. Pode representar as duas comissões? Sim. Ele está representando a de obras, pode isso?
Tudo bem, vereador. Com À vontade. licença. Obrigada. Eu não entendo, mas é isso que eu queria dizer. No parecer, existem diversas situações em que o jurídico sugere que sejam feitas correções no projeto. É isso, doutor Gustavo? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadores. Então, senhor vereador, o parecer jurídico, ele trata do projeto de maneira geral, tá? Especificando diversas correções necessárias, tá? Além de formalidades necessárias para a devida tramitação do projeto. Tá? Por exemplo, lá no início, questões de realização de audiências públicas por parte do Poder Executivo, ata comprobatória referente a essas audiências, nomeação da Comissão de Acompanhamento e Implementação do Plano Diretor. Tá? São questões de aspectos formais, certo? Referente ao projeto de lei complementar 100, como a Débora realizou a leitura no parecer, tem diversos, em nosso entendimento, diversos dispositivos que, a nosso ver, necessitam de correções. Tá? Pode. As correções serão feitas pelas comissões ou retornaria ao autor do projeto, que no caso é o executivo? Desculpa, eu vejo que em alguns o executivo deveria manifestar, outros a própria Câmara poderia realizar. Tá? Só para complementar, Kleber, aliado a isto, tá? Isso aí, no primeiro momento, são aspectos legais, tá? O que nós buscamos realizar nesse parecer jurídico? Realizar um paralelo, tá, entre Constituição Federal, tá, Lei 10.257, que dispõe sobre o Estatuto da Cidade, que são os principais orientadores para a confecção de uma legislação nesse sentido. Tá? Aliado a isso, também a necessidade da realização das audiências públicas, tá? Por parte do Legislativo Municipal, que também seria uma condição para a tramitação do projeto. Tá? E também, eu acho que seria muito importante colocar para todos vocês aqui, que a análise jurídica, tá? Ela foi realizada, ela não conseguiu esgotar todo o assunto, até mesmo por falta de capacidade técnica, tá? Em alguns dos assuntos tratados no próprio plano diretor. Tá? Aí nós verificamos que, com isso, uma, tá, das vertentes aí, das condições para buscar esclarecer esses assuntos seriam nas próprias audiências públicas. Tá? Outras dúvidas que sejam questionadas o próprio Poder Executivo, quem confeccionou o projeto de lei. Tá? De repente, salvo engano, acho que foi a Israel Pinheiro que confeccionou o projeto, o próprio Israel Pinheiro, a instituição, apesar do tempo, que tem mais de 2 anos, eu acho, 3 anos, eu acho, né, Gonzaga, salvo engano, esse parecer de maio de 2016, o projeto tramitou antes um pouquinho de 2015. Então, são essas outras particularidades também deverão ser observadas. Tá? O parecer jamais, aqui reforço, que não esgotou o assunto. Tá? O nosso aspecto principal que foi analisado aí, foi referente à Lei 10.257, Constituição Federal, alguns dispositivos da Lei Orgânica do Município, tá? E outras orientações, por exemplo, a Lei Complementar 95, que dispõe sobre redação. Tá? Então, de maneira geral, são esses aspectos que nós levantamos no parecer jurídico. Ok. Ok? Bom, eu não estava aqui quando entrou o projeto, foi 2016. Eu gostaria de ouvir aqui o presidente da Comissão de Obras, vereador Marcelo. Senhor presidente, pela ordem, só um minuto. Fabrício, vereador Fabrício, então. Boa tarde a todos os vereadores, técnica Débora, o Luiz, nosso jurídico Gustavo. Pelo que eu entendi que o Gustavo falou, antes de passar a palavra para o vereador Marcelo, essas alterações da redação podem ser feitas por aqui, correto?
A gente, Tem coisa aqui que é do Executivo, Fabrício. O Renatinho acho que marcou aqui, né, vereador Renato? A redação a gente pode fazer através dessa Do comissão. projeto de lei? Alteração da redação que ele sugeriu. Acho que não pode. Luiz. Eu entendo, baseado no parecer que o Dr. Gustavo fez, o seguinte. Primeiro, ele deixou bem claro da condição do projeto ter vindo como lei complementar. Isso já é, segundo o Dr. Gustavo, uma das razões que deveria ser devolvido para o Executivo, para que ele retornasse, então, com as correções já apontadas e em forma de lei ordinária, né? Porque amanhã, o que pode acontecer? Alguém pode até entrar com alguma adinha, alguma coisa nesse sentido aí, porque o projeto está tramitando de forma incoerente, errada. Então, sem discussão, eu imagino que tem que ser devolvido para que ele venha, em primeiro lugar, em forma de lei ordinária. E também a outra lei complementar, 101 também, né? Não é só essa não, a 101 também, que acompanha o... O meu entendimento era esse. Eu queria ouvir aqui o presidente da comissão viu, Fabrício? Porque eu também acho que a gente não pode fazer todas as alterações, são muitas alterações. Né? Além de ela ser muito técnica, não é só redação, ela é muito técnica, eu acho que tem que ser apontado no parecer conforme foi. Se tiver outras questões apontadas para os vereadores, eu acho que tem que ser remetidas também, junto com o parecer, para que eles possam, então, numa segunda oportunidade, mandar o projeto em forma de ordinária, já com todas essas alterações e outras sugestões que foram dadas aí, para que possa começar novamente a análise disso aí. O que eu queria também dizer é o meu medo por causa do tempo, né? O tempo já está se esgotando praticamente. O tempo está esgotando, já esgotou há muito tempo, né? Está desde 2016 esse projeto então, aqui. Isso meu aí, medo para é muito ruim. Mas, o vereador, eu entendo o seguinte, dar continuidade no processo dessa forma que ele está, vai dar mais trabalho ainda. É melhor que ele retorne com todas as sugestões feitas pelas comissões, não só aquelas apontadas no parecer e outras demais aí, que elas devolva depois para ser analisado novamente. Eu imagino que seria o melhor caminho, mais rápido até do que partir para tentar corrigir isso aí. Também entendo só um minuto. O vereador Fabrício está com a palavra, ok? Vereador Marcelo, eu gostaria de ouvi-lo também como presidente da Comissão de Obras. Depois eu volto para você. Pode falar, pode falar. Fala no microfone. É só uma dúvida técnica, se o projeto voltando para o Executivo pode retornar ainda esse ano. Ok. Vereador Marcelo. Bom, eu tenho dois apontamentos. Primeiro é essa questão da legalidade dele ter vindo dessa forma, e por mais que o tempo já esteja extrapolado, como disse o vereador Fabrício, se a gente dá prosseguimento nesse projeto da forma como está, a todo tempo ele vai estar errado, né? Então, por mais que ele já esteja aqui desde 2016, nós não podemos fechar os olhos para esse erro, né? Tem que vir como lei ordinária e não como lei complementar. Então, isso seria o primeiro ponto, né? E por isso precisamos, então, devolver ao Executivo. Agora, um segundo ponto também seriam todas aquelas questões que nós já discutimos ano passado, né? Vereador Molina, vereador Santi, vereador Chico Marques, quando estava aqui, Fabrício participou eventualmente de alguma reunião também, que é aquela questão da vinda desse projeto de forma muito reduzida, né? Então, que nós achávamos que deveria ser um projeto um pouco mais amplo, como é a lei atual, a 08, e também por uma questão do projeto de lei número 100, simplesmente falar que revoga o plano diretor 08, que é o vigente, né? Então, eles mandaram um projeto de lei, um plano diretor super reduzido, revogando absolutamente todo o plano diretor vigente 08, que contemplam vários assuntos, né? Então, naquelas discussões que nós tivemos ano passado, a gente entendeu que deveríamos, então, contratar
uma empresa aqui pela Câmara Municipal para dar uma assessoria para que esse plano diretor fosse, então, expandido, né? Nós não deixaríamos de lado a proposta do Executivo, mas mandaríamos, aí eu não sei como, mas mandaríamos um substitutivo, alguma coisa assim, para a Prefeitura, dizendo, olha, trabalhamos em cima deste que veio e ampliamos por entendermos que o plano diretor precisa ser um pouco mais consistente, mesmo porque você revoga o plano atual que contempla muita coisa. Mas aí, conversando com o vereador Molina, e essa incumbência nós deixamos a ele por fazer parte da mesa diretora, conversando com ele, ele me disse que o vereador Joel, presidente da casa, consultou o jurídico e o jurídico disse que não podemos contratar uma empresa. Então, eu não sei essa questão da legalidade, se podemos, se não podemos, se devemos, se não devemos, enfim. Aí também eu quero ouvir um pouquinho o Dr. Gustavo, que é mais técnico nessa área. Marcelo, primeiro, referente à lei complementar, vale fazer uma observação aqui. O projeto, quando iniciou a tramitação na casa, ele veio através de lei complementar porque assim era exigido na lei orgânica do município. Tá? E a lei orgânica do município sofreu uma alteração no final de 2016, tá? E onde foi alterado o artigo, salvo engano, 47, onde ele exige elenca ali algumas leis que são objeto de lei complementar. O plano diretor, nos termos da Lei 10.257, ele deixou de ser exigido por lei complementar. O que dificulta a lei? Qual que é a diferença entre lei complementar e lei ordinária? Seria apenas o quórum de votação. Na verdade, as duas leis têm não existe diferenciação em hierarquia das leis. A partir dessa alteração da lei orgânica, que esse projeto passou a ser através de lei ordinária. Então, na realidade, ele já estava na casa. Não que ele veio errado do Poder Executivo. Hoje, após a alteração, ele está com o status lei complementar de maneira equivocada, errado. Seria lei ordinária. Tá. Isso daí seria só essa questão que levantar, a questão do Marcelo. O Marcelo, até o que foi levado ao departamento jurídico, em relação à Câmara contratar uma empresa para realizar esse estudo e, vamos dizer assim, entre aspas, um novo plano diretor. Nós entendemos lá uma certa vedação, aí, uma objeção, um obstáculo, no sentido de ser uma prioridade, uma iniciativa, uma prerrogativa do Poder Executivo a iniciativa de plano diretor. Tá? Aí, o que ocorre aí? Aí, fazendo até uma ponderação em valores principiológicos, proporcionalidade, razoabilidade, economicidade, tá? E diversos outros aspectos que envolvem o assunto, tá? Nós verificamos até um pouco antieconômico, desrazoável, você ter uma empresa já contratada para realizar o estudo, onde esse estudo ele é complexo e não é barato, tá? Eu não sei falar corretamente aqui qual seria o valor que foi da realização desse projeto, tá? 300 mil, não sei. Aí você contratar uma outra empresa para realizar o mesmo projeto, entendeu? Então você acaba aí utilizando o dinheiro público de uma maneira inadequada. Eu vislumbro dessa maneira, porque como que você contratou 300 mil, de repente você gasta mais 200, 150, 300 para realizar o mesmo projeto. Então está existindo algum equívoco aí. Tá? De repente, eu não sei, eu estou falando para vocês aqui num caso hipotético, tá? Para realizar outro. E aí eu vejo também esse impedimento do próprio Poder Legislativo, ele vem aqui e fala assim, ó, o Executivo, você que é responsável pelas diretrizes e elaboração do plano diretor, nós vamos te apresentar isso daqui. Tá? Eu vejo que o Poder Executivo ele tem um certo limite nisso daí. Claro que o poder de emenda é inerente ao Poder Legislativo, porém, ele também é limitado. Tá? Então, eu vejo essa dificuldade nesse sentido aí, mas eu não sei até que ponto que seria contratar outra empresa para realizar todo o projeto. Tá? Aí eu vejo essa dificuldade. Foi nesse sentido que nós até conversamos no jurídico sobre essa possibilidade. Acho que foi isso que foi levantado para vocês aí, o Molina. Acredito que foi isso. Não sei se deu para responder. Com a palavra, vereador Molina.
Boa tarde, senhor presidente, Kleber Davi, os demais vereadores, os técnicos que nos apoiam na reunião. Eu queria acrescentar nessa fala, para deixar bem claro, né, até porque alguns não participaram dessas conversas ao longo de 2017, nós tínhamos uma expectativa de conversar com alguns possíveis consultores, né, ou equipe de consultores, e assim o fizemos, alguns dos vereadores reunidos, representando as comissões, reunimos com algumas equipes de consultores, e a conversa, sem ônus algum para a Câmara, a conversa foi no sentido de enxergar como que nós poderíamos ter um apoio externo, uma vez que nós, o grupo de vereadores, os 17, não nos encontrávamos munidos de conhecimento e tudo mais para grandes alterações, grandes emendas, enfim. Então, a gente enxergava que seria positivo ter esse apoio. Havia também, desde o início, esse questionamento do fato do plano diretor vigente abarcar uma série de áreas e o plano que veio, né, que está em tramitação, ser um plano mais restrito, mais enxuto, digamos assim, sem abarcar os planos setoriais. Enfim, esse diria que era o maior dos questionamentos. E, caminhando a conversa, nós chegamos num ponto em que essa equipe de consultoria, então, poderia nos auxiliar na criação de emendas ou de um substitutivo, se isso fosse possível, né? Se tivesse dentro das nossas possibilidades como Câmara, sem interferir no Poder Executivo, né? Porém, começou a se ventilar que os valores seriam altos. Então, no final das contas, a minha conclusão pessoal foi de que nós estávamos ponderando duas filosofias diferentes. A filosofia da Israel Pinheiro, nisso, contratada pelo Poder Executivo para construir esse plano, a filosofia da Israel Pinheiro era uma. E a filosofia desses consultores que a gente estava consultando pendiam para um outro lado. Embora a filosofia da Israel Pinheiro não estivesse equivocada. Se salvo engano, o próprio parecer diz que está em acordo com o Estatuto das Cidades. Mesmo estando enxuto, não está em desacordo com o Estatuto das Cidades. Então, era uma questão de filosofias. Bom, a contratação dessa consultoria, no meu entender, seria positiva, se a gente conseguisse confrontar as duas filosofias, sem jogar o trabalho inicial pronto, pago, R$300 mil, ou algo superior a isso, sem jogar isso fora, mas tentar conciliar as filosofias, através de algumas emendas e tudo mais. Isso, para mim, parecia positivo. No entanto, depois de conversas e culminando com uma proposta mais palpável que um dos consultores enviou por e-mail, nós vimos que, eu particularmente vi que estava fugindo desse escopo, de uma tentativa de conciliação, por conta do valor provável dessa contratação. Então, o valor ultrapassaria 130, 140 mil. Então, nesse ponto, eu cheguei à conclusão, comecei a entender, né, que não estava indo nesse sentido de apenas conciliar as duas filosofias, né? E aí, com a sua fala agora, eu vejo que a minha leitura estava correta, né? Quer dizer, parece que seria uma tentativa de refazer. E refazer, acho que não é o caso, né? Não é prerrogativa nossa. Enfim, isso que eu queria colocar como resumo de tudo que a gente fez em 2017 e do momento que nós estamos agora, né? Se é necessário retornar para voltar como lei ordinária, ok. Mas nós aproveitaríamos esse retorno para o Poder Executivo para incluir algumas pequenas propostas de mudança que nós já enxergamos, mas me parece, de fato, que essa contratação de uma consultoria se tornou impeditiva, se tornou complicada, né?
Essa é a minha fala para esclarecer e resumir para os que não estavam presentes durante o ano de 2017. Ok. O vereador Fabrício pediu uma palavra? É isso. Só para, né, aumentar um pouco a fala do vereador Carlos Molina, no meados de 2017, fomos até a BH, eu, o vereador Marcelo Kraus, o vereador Carlos Molina, vereador, na época, Francisco Marques, para conversar com a Fundação Israel Pinheiro. E nisso, desculpe a minha falha, alguém lembra o nome do engenheiro que estava presente lá? Você lembra, Marcelo? Não. Nery, Eduardo Nery. O engenheiro Eduardo Nery, que foi um dos responsáveis pelo plano diretor de 2003. Original. E levamos até, né, pedimos que ele fosse nos acompanhar, ele nos acompanhou. E o que aconteceu? Ele verificou que o plano diretor da Israel Pinheiro, apesar de estar enxuto, ele está correto. Eles não colocou até para a gente depois, falou assim, ó, realmente, esse plano, perante a lei atual, ele está correto. O que pode ser feito em futuras ocasiões, porque aí vai ter que mudar a lei, né? Não vai ter que ser lei ordinária, para a gente fazermos umas emendas para que, vou usar a palavra que ele falou, para ter umas alças no plano diretor, ou seja, até foi questionado a respeito por que não tem o plano de saúde, né, vigente no plano diretor. O engenheiro Gustavo Nery, Eduardo Nery, falou que isso aí pode ser umas emendas. Então, só para, né, complementar o que o vereador Molina falou, eu acho que para uma auditoria para outro tipo de plano diretor, estaria totalmente viável para um substituto. Eu acho que sim, que tem que voltar para o executivo mandar como lei ordinária, né, com todos esses correções, para a gente sim ter aprovação e numa próxima eleição, numa próxima votação ou quando for votado, nós mesmos podemos adquirir algumas emendas, uma coisa para incrementar ou melhorar o plano diretor. Eu acho que isso foi uma sugestão da própria Israel Pinheiro e do próprio Eduardo Nery, que é o atual, né, o atual autor do plano diretor de 2003. Muito obrigado. Continua a discussão. Renato, tranquilo? Santos, vereador Santos, com a palavra. Eu gostaria só de tirar uma dúvida aqui. Concordo com o que foi dito aqui, eu participei de algumas reuniões em 2017. Concordo plenamente com o posicionamento aqui de todos os vereadores. Só gostaria de tirar uma dúvida. Em se devolvendo, já existe o parecer, né, do jurídico e dos relatores. O vereador poderia acrescentar alguma sugestão para essa devolução ou não ficaria só esse parecer aqui? Eu entendo, vereador. Hoje nós temos em mãos um parecer assinado por 4 relatores, que está sendo votado, se for assim votado, pelo encaminhamento desse parecer para a prefeitura. Se as novas propostas a serem acrescentadas nesse parecer, eu acho que ela tem que ser votada aqui. Se assim elas forem aprovadas, ela pode ser acrescentadas nesse parecer e devolvidas, remetidas, né, encaminhadas lá para o prefeito. Mas tem que ser votada. Só uma colocação pontual que eu gostaria de fazer. Antes dessa fala do Luiz Gonzaga, eu penso alto aqui, que a gente poderia, ao invés de hoje votar o parecer, marcar uma data rápida, próxima, sei lá, 15 dias, para que algum dos vereadores que queira trazer uma proposta, tragam para as comissões novamente. Essa devolução, antes de retornar ao executivo. Ao invés de devolver agora, nós devolveríamos no futuro próximo, acho que não pode demorar, porque o tempo... Eu acho que seria algo em torno de 15 dias, essa seria a minha visão, né? 15 dias, para que
os vereadores que tiverem propostas já trouxessem, essas propostas fossem então discutidas novamente, essas 4, 5 comissões em conjunto, e aí Seria encaminhado ao Executivo. seria para ver se anexado ao aproveitaria. parecer, né, como algo aprovado pelas comissões. E aí vai para o Executivo, como uma proposta geral de mudanças. Palavra eu com o penso Santi que, ainda. senhor presidente, Desculpa, eu Luiz. entendo que essa é uma ideia excelente, porque abre oportunidade para que todos possam apresentar as propostas. Muitos já estudaram o plano, que a gente sabe disso, alguns vereadores aí, abre essa proposta. Agora, não se esquecer também que a mesma coisa tem que ser feita com relação à complementar 101, ao projeto complementar 101. O ideal seria devolver os dois. E já existe parecer, né, doutor Gustavo? Já existe parecer, não sei se das comissões já, da 101? Não, né? Precisaria também os relatores aí se reunirem com relação à 101 e também devolver os dois juntos. E na 101 já existe apontamentos lá também de alterações, né? Para que faça as duas coisas juntos, devolva os dois para que os dois sejam retornados, os dois projetos sejam retornados. É a minha sugestão como técnico aqui. A palavra continua, Não, governador então, Santos. dentro desse contexto, eu apresento, nesse prazo, algumas sugestões pontuais para que sejam analisadas aqui. Continua a Obrigado. discussão. Vereador. Bom, então, Luiz, como é que seria o encaminhamento? Tenente Melo, por favor. Só para complementar a fala do Luiz Gonzaga, então que nesse prazo nós vereadores possamos já considerar os dois projetos. Nós vamos ter que fazer a leitura nesse curso de 15 dias aí, para ver se e aí nesses acrescenta 15 alguma dias coisa. já se faça as apresentações relativas aos dois. É Eu apenas uma pediria os sugestão. pareceres, deve ser encaminhado agora, vai ser encaminhado os pareceres para os relatores. Eu pediria a urgência nesse sentido dos relatores, os mesmos 4 relatores, para que ele possa, em breve tempo, talvez semana que vem, presidente, já aqui discutir fazer a ele leitura, dessa né? forma, para que os dois projetos possam seguir, né? Ok. Bom, ninguém mais quer discutir. Eu queria só uma orientação do jurídico, então, doutor Gustavo. Esse projeto ele não tem aprovação, esse parecer não tem aprovação. A decisão das comissões é que ele retorne ao Executivo para a correção, incluído depois as sugestões das comissões. Seria isso? Só para a gente fechar a reunião. Seria uma parte mais relacionada à própria diretoria legislativa. Tá? Então, vamos lá. Não, mas só para complementar isso daí, junto com esse projeto de lei complementar 100, também tramita na Casa o projeto de lei complementar 101, que Isso. dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo. Porém, junto com esse, também deveria ter vindo o Código de Edificações, que não veio à época. Tá? Então, vamos dizer assim, num tripé aí, nós estamos meio manco. Correto. Tá? Porque, inclusive, verificar junto com o Executivo a possibilidade de que seja encaminhado também essa outra Código de Edificações. Por quê? Porque eles são bem relacionados. Tá? Inclusive, à época, foi até uma sugestão até do... Como que ele chama o arquiteto da prefeitura? O Rapone, que é responsável pela CAI. Eles iriam encaminhar, só que não foi encaminhado. Tá? Também seria uma outra. Até gostaria de lembrar o seguinte, no plano de 2003, o atual plano diretor, por mais bonito que ele tenha sido, essas leis não foram alteradas a devido tempo, conforme exigia o próprio plano. Então, tornou-se um plano totalmente obsoleto. Eu acho que isso que o doutor Gustavo colocou devia ser assunto do ofício de encaminhamento dessas duas leis, pedindo essa terceira também o Código de Obras, para que não aconteça o que aconteceu com o plano de 2003. O 08, viu, o vereador Santos, é interessante, tudo isso foi colocado, mas ele ficou um papel à toa aí, guardado aí, que não serviu de quase nada. O que aproveitou-se alguma coisa daquele plano foi relacionado a obras mesmo, que é o dia a dia do trabalho da prefeitura, só isso que aproveitou, e assim mesmo meio capenga, que nem a lei de uso e ocupação de solo foi alterada no devido tempo que era exigido naquele plano de lei, de plano diretor. Que existia prazo lá para alterar a lei complementar, se não me engano, tinha prazo de 6 meses, tinha prazo de 180 dias. 180 dias. né? Então, e nada disso foi feito. Nada disso foi feito. Passaram-se anos, né? Desde 2003 até hoje, já está entrando no segundo plano,
e aquele não foi. Eu acho que isso mostra o atraso que nossa cidade está acontecendo na nossa cidade. Então, eu acho que agora a Câmara deveria pleitear que viesse as três, pelo menos as três, né? Plano diretor e essas duas leis complementares, o Código, né, e a Lei Complementar 101, para que a gente pudesse fazer o trabalho completo, né? Isso aí, mas seria assim, a Câmara deveria fazer isso com veemência mesmo, exigir nesse sentido, até no ponto de não trabalhar separados esses projetos. Penso assim. Obrigado, Luiz. Mas, nada. Luiz, então nós fechamos essas reuniões das comissões, sem conclusão, ou concluindo que será devolvido? A conclusão dessa ata, viu, Débora, eu entendo o seguinte, que deve ser colocado exatamente na ata o que foi acordado aqui, que o plano está aberto à discussão das comissões e que está aguardando, então, retornaria ao Executivo para as correções sugeridas pelas comissões. As sugestões, exatamente. E junto com algumas sugestões das próprias comissões. E outras coisas mais que vocês queiram colocar aí com relação a 101 e ao Código de Obras também podia fazer parte dessa ata, no meu entender, se vocês permitirem, para que já ficasse registrado já essa intenção da Câmara, no meu sentido, no modo de ver. Não, o que é para colocar na ata é que faremos uma próxima reunião daqui a 15 dias para abertura de emenda dos vereadores, para sim o parecer jurídico ser mandado ser votado e mandado de volta para a prefeitura. É isso? Para o executivo. Exatamente. E se me permite, é só lembrar juntamente com o 101. Exatamente. Isso aí mesmo. Colocar na ata nesse sentido. E se me permite também, eu gostaria de lembrar aos senhores vereadores o seguinte, que existe no caderno de processo legislativo uma participação da ENAI, com algumas sugestões até de alteração que, no meu entendimento, também deveriam ser já analisadas, né? Não estou dizendo essa participação, nem sei o que contém nelas, eu sei que algumas folhas lá, e também eu acho que deveria ser analisado no sentido de proposta. Se tiver que encaminhar alguma delas lá, que vá junto também já essas propostas para que a prefeitura analise isso aí. Ok, então a sugestão seria essa, que eles estiverem de acordo, então permaneçam como estão. Já falava, doutor Gustavo? Gonzaga, só para lembrar aqui, que nós estamos conversando tudo sobre essas sugestões dos vereadores, tudo, que isso, retornando ao Executivo e retornando novamente à Câmara para o devido processo legislativo, ele também deverá acontecer as audiências públicas, tudo isso, e dependendo também das alterações e sugestões das audiências públicas, pode existir uma certa limitação do Poder Legislativo nessas audiências, nessas próximas alterações. Só lembrar disso aí, porque vocês já estão encaminhando de volta para o Executivo, entendeu? Assim, ele pode acatar ou não, né? E outra coisa, descobrindo a melhor maneira aí de realizar essa devolução, para não depois ter que devolver novamente. Exatamente. Eu acho que essa devolução, ela deveria acontecer com essas sugestões aprovadas aqui, não quer dizer que elas vão retornar, entendeu? Pode ser acatado ou não, né? Vão ser acatadas ou não, apenas sugestões. E, inclusive, as sugestões da ENAI lá. Da ENAI. O vereador Santos, parece que já tem cópia, alguma coisa dessas sugestões já. No processo tem. Isso. Tem. Não, de qualquer forma, acho que o caminhamento vai ser esse. Então, a gente aguarda a 101 para ler o parecer também. Exatamente. Depois a gente junta tudo e remete ao Executivo. Tá ok? Com certeza. Então, quem estiver de acordo, permaneça como está, aprovado. Então, damos por encerrada a reunião de hoje. Muito obrigado. Saindo do lugar.